Olá, eu sou o Mael e vou falar sobre a origem do dadaísmo e o contexto em geral do dadaísmo. De início, o dadaísmo ele foi criado no século XX na Europa. Suas primeiras características e as principais foram a quebra de valores da arte tradicional, com o dadaísmo sendo um desses movimentos de seu principal idealizador, que foi o poeta romano Tristan. E o movimento surgiu oficialmente em Zunique, no dia 14 de julho de 1916, com seu primeiro manifesto assinado pelo escritor alemão Hugo Boll. Dada, né, que é um nome, um pequeno nome que foi referido ao dadaísmo, ele é uma tendência da arte. Ele percebe que é meio que desconhecido, um novo manhã, o dadaísmo. E o manifesto do dadaísmo é um significado da palavra dada, que em francês é cavalo de pau, e não vou falar alemão, não vou arriscar, mas ele diz uma coisa que uma incerteza, né? A origem do dadaísmo meio que foi uma incerteza. Também teve essa parte política do dadaísmo, onde alguns artistas, diante a matança da Primeira Guerra Mundial, mostravam o seu progresso social, né? O seu vanguarda, como se diz. E com essa questão desse conflito armado, esses artistas, meio que com um espírito de anarquítico e questionador, criaram então o movimento vanguarda, o dadaísmo, onde teve sim algumas importâncias sobre a arte antiga em si e deste momento difícil, né, que foi a Primeira Guerra Mundial. Olá, meu nome é Danilo Marques e hoje eu vou falar sobre o dadaísmo no Brasil. O dadaísmo no Brasil influencia vários artistas plásticos, mas ele influencia mais na literatura. Na literatura, o grande influenciador do movimento dadaísta foi escrito por Mário de Andrade. E ele aproveitou esse movimento modernista no país para praticar em seus poemas as características nonsense do dadaísmo. Traduzindo nonsense, significa. Em seu livro Pauliceia Desvairada, o autor exibe um poema chamado Ode ao Burguês, que diz o seguinte: eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Oi, meu nome é Maria e eu vim explicar um pouquinho sobre o que é dadaísmo na literatura. Aparentemente, o dadaísmo ele é bem diferenciado das outros tipos de arte e o dadaísmo na literatura ele está sendo retratado como um caos ou um movimento meio irregular para algumas pessoas. O dadaísmo ele tem a base bem expressiva na questão de pegar uma realidade ou um tipo de uma ideia e pegar o absurdo dessa ideia. Então, ele sempre vai colocar essa sua arte num modo pessimista ou irônico, porque essa arte é meio que dada por um sentimento. Então, é a expressão de um sentimento. E como esse movimento estava sendo expressado em tempos de guerra, meio que foi dado essa arte para você se expressar. E como a época era uma guerra, era muito mais fácil você levar o pessimismo das coisas. Por isso que foi dado o dadaísmo. E na literatura ele é demonstrado como algo incompreendido, porque exatamente a gente está acostumado como uma arte levar ao pé da letra e sempre algo feliz e afins. Bom, tem uma receita que o dadaísmo tem, que é um poema. E ele meio que vai te explicar como que você é, como a sua pessoa é vista. É bem fácil, você vai pegar um tipo de jornal ou uma revista e vai escolher um trecho que você goste
ou tem algumas palavras que você acha que bate com você. Você vai pegar esse trecho, você vai meio que cortar algumas palavras, frases, vai colocar num saco e você vai balançar suavemente, bem facinho, e você vai tirar. Conforme a regra que você for tirando, vai montar uma frase, e essa frase, ela diz muito sobre você. Olá, sou Lucas Ferreira Cardoso e irei falar agora sobre algumas características do dadaísmo. Em primeiro lugar, temos o rompimento com os modelos tradicionais e clássicos. Em segundo, temos o espírito vanguardista e de protesto. Em terceiro, espontaneidade, improvisação e irreverência artística. Em quarto, temos anarquismo e niilismo. Em quinto, busca do caos e desordem. Sexto, teor ilógico e irracional. Sétimo, caráter irônico, radical, destrutivo, agressivo e pessimista. Em oitavo, temos aversão à guerra e aos valores burgueses. Em nono, rejeição ao nacionalismo e ao materialismo. Em décimo, crítica ao consumismo e ao capitalismo. Essas foram as principais características do dadaísmo. Fala minha gente, nesse vídeo eu vou apresentar a vocês 7 artistas do dadaísmo que você precisa conhecer, tá bom? Vamos começar. O primeiro artista se chama Hugo Ball. Nascido em Pirmasens, na Alemanha, em 1886, Hugo Ball foi um grande poeta, escritor e filósofo alemão, além de ser um dos principais artistas do movimento. Ele escreveu o Manifesto Dadaísta, sendo considerado por muitos teóricos o inventor da poesia fonética. Falando um pouco sobre a sua principal obra, cujo nome da mesma é Manifesto Dadaísta, é um texto que foi escrito pelo próprio Hugo Ball em 14 de julho de 1916 e lido no mesmo dia no WEG Hall, em Zurique, inaugurando a sua primeira publicação do movimento Dada. Neste manifesto, Hugo Ball expressa sua obsessão, a transformação do dadaísmo em movimento artístico. Rachel Duchamp, nascida em Broinville, Crevon, na França, em 1887, o pintor, escultor, poeta francês e um dos principais precursores da arte conceitual, Marcel Duchamp, cidadão dos Estados Unidos a partir de 1955, criou sua obra denominada A Fonte. É um urinol de porcelana branco, considerado uma das obras mais representativas do dadaísmo na França, a mesma criado em 1917 pelo o próprio artista. Nascido em Estrasburgo, na França, em 1886, o pintor, escultor, artista gráfico e poeta Hans Arp buscou em sua arte a simplicidade e a pureza das formas. Um dos pioneiros da arte abstrata, já que o próprio não se preocupava com a expressão prática do ser e nem do objeto, mas com a forma, abre aspas, forma pela forma, fecha aspas. Hans Arp criou a escultura denominada Demeter, com a moldura original muito reparada e revestida com moldura sob verniz recente. Nascido em Viena, na Áustria, em 1886, o artista plástico, poeta e romancista austrálico Raoul Rosman foi crítico às instituições da Alemanha durante anos transcorridos entre duas guerras mundiais. Ao observar a montagem de Rosman, se descreve que ele fez o uso de materiais gastos, já utilizado com o intuito, talvez, de demonstrar, abre aspas, descartável, fecha aspas, e a futilidade que o ser humano tem se tornado. Nascido em Paris, na França, em 1879, Francis Picabia foi um pintor e poeta francês que recebeu uma forte influência do impressionismo e do fauvismo. De 1909 a 1911, esteve vinculado ao cubismo
e foi mesmo do grupo Penthouse, onde conheceu Marcel Duchamp, Jacques Villon, Suzanne Duchamp e Raymond Duchamp-Villon, onde sua obra criada se chama de Desfile Amoroso. A mesma trata-se de uma paródia, com uma engenhoca que não serve para nada, né? O próprio Picabia ironiza a racionalidade técnica, a mentalidade focada no útil e desviada de fins proporcionalmente humanos. Max Ernst, nascido em 1891 em Colônia, na Alemanha, Max aprendeu a técnica de pintura com seu pai, um pintor de temas religiosos. Infelizmente, acabei não achando informações verídicas sobre a principal obra do mesmo. Man Ray, fotógrafo, pintor e anarquista, foi um dos nomes mais importantes do movimento dadaísta da década de 1920, o responsável por inovações artísticas na fotografia. Ele estudou arquitetura, engenharia e artes plásticas. Começou a pintar também quando era jovem. E infelizmente acabei também não encontrando informações sobre as suas principais obras.